Olá pessoal, o bate-papo hoje é sobre ótica. Recentemente nós terminamos nossas conversas a respeito de acústica, estudo da onda sonora, e hoje a gente inaugura aí um tópico novo, em que nós vamos começar a estudar a onda eletromagnética. A luz, o que nos permite enxergar, mas não apenas isso. Existem diferentes tipos de ondas eletromagnéticas. Então é isso que eu queria abordar com vocês. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de descrever um pouco melhor o que é radiação eletromagnética, o que é uma onda eletromagnética. Para isso é que eu trouxe aqui essa animação, o simulador do FET, que ajuda a gente a entender de uma forma didática e visual muitos conceitos que às vezes são complicados. Então tá aqui, ó, o PET, na verdade, né? Se for pesquisar na internet, vocês vão encontrar muitos recursos de ensino-aprendizagem das mais variadas áreas, e esse é só mais um deles. Então veja só. Então, pessoal, primeiro eu queria que vocês procurassem entender comigo a onda eletromagnética. Olha só como é que funciona. Aqui nessa imagem eu tenho um pequeno corpo carregado, nesse caso com uma carga positiva. Enquanto um corpo está carregado, quando um corpo é eletrizado e adquire uma carga elétrica, ao redor dele também surge uma região eletrizada. A essa região nós chamamos de campo elétrico. Então observe essas linhas brancas ao redor da carguinha vermelha aqui, indica para mim um campo elétrico. Agora veja, enquanto essa carga está parada, eu tenho essa ilustração conforme eu estou mostrando. Mas veja o que aconteceria se eu pegasse essa carga e movimentasse ela. Percebam que agora eu estou perturbando o campo elétrico. Eu posso colocar isso aqui numa movimentação contínua, dessa forma, ou melhor, dessa forma. Observe que aqui agora eu tenho um campo elétrico perturbado. É isso que eu estou vendo nessas linhas que agora me dão essa visão clara de que existem ondulações. Eu posso fazer com que essa partícula carregada tenha uma vibração menos intensa, ou seja, uma menor frequência, ou eu posso fazer com que ela vibre a uma frequência muito mais alta. Pronto. Observe que eu tenho aqui um campo elétrico perturbado. Bom, uma radiação eletromagnética começa assim, mas não é só isso. Vou mostrar para vocês agora um segundo efeito importante. Observe nesta imagem, agora, um simulador de um outro sistema chamado Java Lab, tá? Que me mostra a mesma coisa que eu mostrei anteriormente. Eu tenho aqui uma pequena carga, que nesse caso aqui eu estou assumindo que é uma carga positiva, e estou fazendo com que ela vibre, e essa vibração está perturbando o campo elétrico gerado por essa carga. Mas veja, quando um campo elétrico é perturbado, ele dá origem a um campo magnético. Essas linhas, essas ondas esverdeadas que você vê agora, elas são perpendiculares às vermelhas. As vermelhas são um campo elétrico perturbado, e um campo elétrico perturbado dá origem a um campo magnético. Então agora observe, eu tenho uma combinação de dois campos, um campo elétrico e um campo magnético. Juntando os dois, qual é a palavra que surge? Eletromagnético. Isso é um campo eletromagnético. E um campo eletromagnético se propagando no espaço é a tal da radiação eletromagnética. Em suma, o que eu precisei para gerar a radiação eletromagnética? Um corpo eletrizado vibrando. Então você sempre vai encontrar essa definição. Um corpo eletrizado vibrando dá origem a um campo elétrico perturbado, que por sua vez dá origem a um campo magnético, que é a radiação eletromagnética. Pronto. Essa situação aí já representa um conhecimento importante para nós, e nós podemos agora voltar aqui para o slide, tá? E eu quero agora conversar com vocês sobre essa temática. Mas nós já conseguimos entender aqui que a luz, que nós já sabemos aí que é radiação eletromagnética, que ela é transversal e que ela é tridimensional. Nós já conversamos sobre essas características de onda lá atrás, lá no começo do nosso curso de ondulatória. Lembre-se que nós ainda estamos em ondulatória. Conversamos sobre alguns conceitos iniciais introdutórios, depois conversamos um pouco sobre acústica, depois alguns efeitos, principalmente
o eco, né, que é um resultado da análise da reflexão da onda sonora, e agora a gente está falando de radiação, onda eletromagnética e radiação eletromagnética. Tá? Então a gente está finalizando aí um bate-papo a respeito de ondulatório. Então veja só, então essas características aqui, ó, onda eletromagnética, por quê? Só lembrando, né? Porque ela pode se propagar no vácuo, na matéria ou no vácuo. Transversal por quê? Agora finalmente você conseguiu ter uma noção clara de por que a radiação luminosa, a luz, ela é transversal. Por quê? Porque observe que eu tenho uma perturbação vertical e uma propagação horizontal. Você viu os campos lá se propagando horizontalmente. Então, se antes você não conseguia entender por que é que a luz era transversal, né, e a gente deixou isso lá para conversarmos no momento oportuno, e o momento é esse, agora a gente consegue entender claramente o porquê. E ela é tridimensional, a terceira e última característica, baseada nos critérios da classificação da onda. Por quê? Porque ela se espalha, né, por todo o espaço, por todas as três dimensões, e por isso ela é tridimensional. Então, beleza. Dito isso, pessoal, agora nós já sabemos. Ó, um corpo eletrizado que vibra gera um campo elétrico e um campo magnético. Aqui eu representei o campo elétrico pelo vermelho, o campo magnético pelo azul. São dois campos perpendiculares resultantes da vibração. Carga parada não, a carga precisa estar vibrando para que gere esses campos, né? Esses dois campos aí que se propagam no espaço, e eu tenho a chamada luz visível, mas não apenas ela, outras radiações também. Ok? Bom, é justamente a radiação eletromagnética na faixa da luz visível que o nosso aparelho óptico é capaz de transformar em imagem. Então, o que nós enxergamos é a radiação que alcança o nosso olho. Então, nós só podemos enxergar na presença de luz. Por quê? Porque eu preciso dessa radiação penetrando no meu olho, para que, dentro do meu globo ocular, a imagem seja formada no fundo do meu olho, e aí isso se torna um pulso elétrico que se propaga pelo nervo óptico e numa certa região do cérebro é transformada em imagem. Então, olha só que coisa complexa e bonita. Ok, dito isso, pessoal, ó, espectro eletromagnético. Observe a luz visível que eu citei agora. Ela é só uma pequena faixa de todo um largo espectro eletromagnético. E eu quero que você perceba que, lá quando eu mostrei para você, né, toda aquela radiação lá, o que eu mostrei? Se eu faço com que a carga elétrica vibre lentamente, eu tenho ondas de baixa frequência e, consequentemente, de grandes comprimentos de onda, do lado de cá, quando a partícula se movimenta lentamente. A partícula carregada, né? Quanto mais eu vibro mais rapidamente, mais eu estou chegando para o lado de cá. Então a única diferença que existe entre as radiações eletromagnéticas do lado esquerdo e do lado direito é a vibração, ou seja, a frequência de vibração do corpo que está eletrizado. Tá? É isso aí que a gente precisa realmente entender. Tá? Então, ondas que estão aqui para o lado esquerdo, elas têm uma baixa frequência, ou seja, um grande comprimento de onda. Observe, pessoal, o comprimento de onda aqui. Ó. Lembra como é de onda é a distância entre duas cristas? Observe como é grande aqui e como fica pequeno do lado de cá. Tá? Então, observe, são grandezas inversas. Né? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, é o que eu vejo do lado direito. Do lado esquerdo, eu tenho baixas frequências e ondas afastadas. Eu tenho grandes comprimentos de onda. Então essa é a única diferença. E aí eu tenho essa caracterização de todas essas radiações diferentes aqui. Ó. Eu tenho aqui do lado esquerdo as radiações de baixa frequência, né? Eu tenho aqui, por exemplo, as telas de notebook, a radiação do satélite, essa radiação em micro-ondas dos aparelhos celulares, a radiação do infravermelho, que é o calor, né? Então observe, tem antes da luz visível, eu tenho essas aqui, ó. E depois da luz visível, eu tenho a radiação ultravioleta, né? Sol, se proteger do sol com protetor solar, porque essa radiação ultravioleta, assim como o raio-x e os raios gama, são radiações ionizantes. Então essas radiações aqui depois da luz visível são perigosas para o ser humano, câncer, né? Incidência de câncer e tudo mais. Por quê? Porque essa radiação ela é ionizante. Ela pode desequilibrar, transformar em íons, né? Que são átomos que adquiriram carga por alguma razão. Quando elas recebem a incidência, né? De radiações ionizantes. Que quem seriam? A ultravioleta, o raio-x. Quando você vai fazer um raio-x, se você vai fazer, por exemplo, um raio-x do tórax, você precisa proteger, né, o seu pescoço, bota assim, um protetor de chumbo no pescoço para proteger principalmente a glândula tireoide, né, porque problemas relacionados a câncer, etc. Então, nós estamos nos protegendo das radiações ionizantes. Por outro lado, as radiações infravermelhas, embora existam estudos que dizem que a exposição prolongada a essas radiações podem ter efeitos
complexos na saúde humana, mas certamente de muito menor incidência do que se nós pensarmos as radiações de maiores frequências. Beleza, então é isso que eu queria deixar claro para vocês nesse primeiro momento. Tá? O que é uma onda eletromagnética, como é que ela é gerada, e agora nós estamos vendo o espectro eletromagnético dentro dessa perspectiva de que o que diferencia um do outro nada mais é do que a vibração, a frequência de vibração de uma carga elétrica. E aí, se a gente observar agora, aqui dentro da faixa visível, nós temos que, na verdade, ela não é uma coisa só, ela é uma combinação. Né? Aí veja, a luz branca, vou voltar mais uma vez aqui, ó, a luz visível, que é a luz branca, a luz que vem do sol, a luz que você acende em casa e vê ela como branca, na verdade ela não é branca. Importante que você bote na cabeça, o branco não é uma cor, o branco é a combinação das cores. Então veja, por trás do que a gente vê como luz branca, eu tenho um conjunto de frequências aqui dentro. E cada frequência me dá uma cor, são as chamadas cores do arco-íris, né? Então veja, a luz branca, como você recebe do sol e da iluminação da sua casa, se eu der um zoom ali naquela imagem para poder enxergar dentro dela, observe que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma onda variando a sua frequência, que vai desde o vermelho até o violeta. Então, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São as 7 cores que compõem a luz branca. Pessoal, olha só que interessante, ó. Abaixo da luz vermelha eu tenho o infravermelho, né? Que está em inglês aqui, infrared, né? E aqui, ó, acima do violeta eu tenho o ultravioleta. Essas indicações aqui, ó, não são as frequências, não, são os comprimentos de onda, né? Então observe que eu tenho comprimentos de onda maiores aqui e menores do lado de cá. Quando eu falo de uma onda eletromagnética, tanto faz eu falar, né? Falar do seu comprimento de onda ou falar da sua frequência. São coisas opostas, mas que implicam, resultam numa mesma coisa, né? Ou seja, a caracterização de uma onda eletromagnética. Beleza. Então é importante que fique claro para você que a luz branca ou branco não é uma cor, é a combinação das cores. Né? É possível provar isso aí utilizando experimentos como o disco de Newton, por exemplo. Mas veja só, por hoje é só, o momento é esse. Obrigado mais uma vez, em caso de dúvidas estamos à disposição. Se foi bom para você, se inscreva no canal, ative o sininho, porque temos uma sequência de conteúdos em física que a gente está se preparando para poder divulgar para vocês, para que você receba em tempo. E, novamente, né, é bom para outro também e, portanto, ajude a divulgar o canal, porque isso ajuda aos colegas que eventualmente também precisem de uma orientação. Valeu, obrigado, até a próxima.